entrar no seu laboratório de pesquisa e ajudar você a escrever uma patente. Essa verdade é tão mais triste ou tão mais sentida com dor, quanto mais especializado é o campo no qual você está gerando ciência ou tecnologia. Do ponto de vista da política de desenvolvimento da produção, um dos papéis centrais do INPI é, por conseguinte, viabilizar, de fato, a cooperação entre atores no Sistema Nacional de Inovação. Então, quando a gente fala de API como dinamizadora do sistema, na verdade, é como pilar articulador, viabilizador de contratos, universidade-empresa, como são, de alguma maneira, de várias maneiras incentivados na lei de inovação, e fomentar a própria cooperação entre empresas, reduzindo custos de transação e aumentando a segurança dos contratos estabelecidos isso. Um ponto que acho que dentro desse contexto é fundamental é romper, contribuir para que se rompa, de uma certa maneira, o isolamento que em muitos setores existe. A Motorola, a representante da Motorola e da Ampei aqui nos conta uma história de sucesso da Motorola, e acho que a lei de informática deixou uma herança de colaboração transnacional no campo das tecnologias de informação. Mas isso não aconteceu em todos os segmentos. E há segmentos que são virtualmente isolados dos fluxos globais, das redes globais de produção de inovação, e acho que é preciso romper isso, ter uma política mais ativa de atração de atividades de P&D de empresas multinacionais para o Brasil e de inserção da capacidade de P&D brasileira nas redes transnacionais de produção de inovação. Para isso, a gente tem buscado trabalhar numa articulação internacional grande, com várias metas que se complementam entre si. Esse é o último slide, João, não melhor com essa cara tão feia. No plano regional, a gente tem a intenção de formar uma plataforma comum e um mercado integrado de ativos de conhecimento, ou seja, isso passa por uma harmonização e por uma integração muito maior no continente sul-americano. Há uma estratégia de aproximação com países em estágio de desenvolvimento semelhante, com os BRICS, e há um esforço grande de ocupar um lugar de maior capacidade de influência no contexto dos grandes escritórios internacionais de propriedade intelectual. Né? A gente vislumbra um mundo onde você vai ter, provavelmente, um conjunto limitado de escritórios com capacidade de formar a mentalidade do que é apropriável e do que não é, e de que maneira que os contratos devam ser celebrados entre empresas em um mesmo país ou em diferentes países. E acho que essa discussão é importante, que nós participemos por causa, particularmente, do último ponto. Ou seja, o que a gente tem, na verdade, como preocupação do ponto de vista de policy, no plano internacional quanto à propriedade intelectual, é criar um ambiente de propriedade intelectual que realmente seja amigável para novos entrantes e não seja um sistema consolidador da liderança de quem foi líder num primeiro momento. Então, se existe uma discussão de que são regras justas no sistema internacional de propriedade intelectual, a nosso ver, essas regras devem permitir que novas lideranças surjam, que a capacidade criativa se imponha sobre o acumulado financeiro resultante da criatividade passada. Acho que esse é o que a gente teria como meta, e quando se traduz isso para a realidade brasileira, era a penúltima. Na verdade, está falando de um país com muitas diferenças, onde você tem setores que correm atrás de um prejuízo acumulado por anos e setores que estão em plena capacidade de inovar. O que a gente tenta fazer com uma política de inovação e propriedade intelectual é conciliar essas duas demandas, que a gente chama de catching up, trazer os setores que estão mais atrasados para uma contemporaneidade em termos tecnológicos e catalisar a capacidade inovativa dos segmentos que estão mais avançados, né? Promovendo preferencialmente a cooperação entre atores com mais experiência inovativa e atores que estão entrando ou que estão adquirindo a capacidade de inovar a partir desse momento. Então é isso, muito obrigado.